adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, e eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. e eu sou livre, e eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar. livre pra viver por ti, Sou livre pra viver por ti. e eu sou livre. Eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos, os mudos, Os mortos, os povos te adoram. adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, sou livre pra dançar, livre pra dançar, Sou livre livre pra viver por ti, pra viver por ti. e eu sou livre. Quem é livre aí? E eu sou livre, Livre pra, correr, sou livre pra correr. livre pra dançar, Sou livre pra dançar. livre pra viver por ti, Sou livre pra viver por ti. e eu sou livre, Sou livre. e eu sou livre, Eu sou livre. a salva de palmas para o Senhor. O que eu trago hoje aqui, tema que Deus me tocou para que eu pudesse falar, tem como tema um relacionamento com o Espírito Santo. Repitam comigo: um relacionamento com o Espírito Santo. Vou pedir aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículo 19. Efésios capítulo 3, versículo 19. Amém? A palavra de Deus diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quantos aqui desejam ser cheios da plenitude de Deus? Quantos aqui desejam ser cheios de toda a graça de Deus? Na palavra de Deus, em 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: proclamamos
o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Já em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, só citando, diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, na palavra de Deus nos ensina que para que nós possamos alcançar a graça de Deus e para que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus, nós devemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele anseia estar conosco. O Espírito Santo, ele anseia habitar em nós. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, peço que os irmãos possam estar abrindo. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago 4, versículo 5. Amém? Amém. Uma versão da Almeida atualizada, a palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Aqui ele diz que o Espírito Santo, ele anseia estar em nós. O Espírito Santo, ele deseja habitar em nós. O Espírito Santo, ele deseja intensamente habitar em nós. Porém, irmãos, quantos de nós temos entristecidos o Espírito Santo? Quantos de nós ignoramos a presença do Espírito Santo? E quando que nós ignoramos a presença do Espírito Santo? Quando nós esquecemos de Deus, quando nós esquecemos de orar, quando nós não colocamos o Espírito Santo para conduzir as nossas vidas, nós estamos esquecendo do Espírito Santo de Deus. Só para citar, em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós vemos que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Para nós alcançarmos então toda a plenitude de Deus, nós vimos que nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É um só Deus, mas 3 pessoas. Um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, amados, o Deus Pai, Ele concentra a sua presença em um lugar de cada vez. O Pai Todo-Poderoso, Ele concentra a sua presença onde? No trono, nos céus, no centro. Por isso que Jesus nos ensinou, né? Quando Jesus foi nos ensinar a orar, Ele disse o quê? Pai nosso que estais nos céus. E a palavra de Deus, ela nos ensina também. Onde que Jesus Cristo está? Jesus Cristo está sentado, está concentrado, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí vocês me perguntam, e o Espírito Santo? Onde que o Espírito Santo está? A palavra de Deus diz que nós pessoas, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele está em nós. O Espírito Santo, amados, ele está em nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, a palavra de Deus: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Onde o Espírito Santo habita? Em nós. Então, amados, para que nós possamos atrair o Espírito Santo, o primeiro passo, nós devemos orar o tempo todo, e em todo o tempo. Devemos orar sem cessar. Aí eu pergunto, quantas vezes nós temos ignorado o Espírito Santo? Eu tenho um exemplo.
Quando nós viajamos, um exemplo, quando nós viajamos para Cuiabá e nós oferecemos uma carona para um irmão, e nós vamos daqui de Arenápolis até Cuiabá, sem falar nada com esse irmão, sem dar um oi para esse irmão, o que nós estamos fazendo? Estamos ignorando aquela pessoa, estamos desprezando aquela pessoa. Assim acontece com o Espírito Santo. Quando nós viajamos daqui até Cuiabá, ou daqui até outra localidade, e nós não damos nenhum oi para o Espírito Santo, nós não pedimos a sua proteção, nós não conversamos com Ele, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ignorando o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente pensa que não faz isso, mas quando nós deixamos de orar, nós estamos ignorando o Espírito Santo. Nós vemos como um dos exemplos do Espírito Santo, o pombo. O pombo, vocês podem ver que é um animal, que ele é um animal muito sensível. Como que você chega no pombo? Você chega no pombo, quando você chega no pombo, chega nele correndo, o que ele faz? O pombo corre. O pombo ele não vai ficar esperando. Então, o pombo é o símbolo, né, do Espírito Santo. Então, como que nós fazemos para chegar até o Espírito Santo? Nós devemos chegar com calma, chegar devagar. Nós devemos orar ao Espírito Santo. Nós devemos aqui agradar ao Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: não apaguem o Espírito. O que está falando aqui? Não apaguem o Espírito Santo. Mas como que nós apagamos esse Espírito Santo? Como que a gente faz para apagar esse Espírito Santo? Nós apagamos o Espírito Santo, primeiro, quando nós chamamos o nome de Deus em vão. Nós estamos apagando o Espírito Santo, Ele não se agrada com isso, quando nós chamamos o nome de Deus em vão. Segundo, quando nós utilizamos na nossa vida palavras torpes, xingamentos, palavrões, ignorância, isso não agrada o Espírito Santo. Terceiro, o que faz apagar o Espírito Santo? Quando nós tomamos decisões sem consultar o Espírito Santo. Quando nós vamos tomando decisão por si próprio. Nós temos o Espírito Santo ali em nós, querendo nos aconselhar, falar conosco, Deus querendo falar conosco, o que a gente faz? A gente ignora. Quarto, quando nós cometemos as obras da carne. Quais são essas obras da carne? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas. Essas são as obras da carne, do qual Deus não se agrada. Quando a palavra de Deus diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se nós somos o que? Vencidos pela carne. Então nós não podemos deixar a carne vencer. Nós devemos fazer o quê? O Espírito Santo sobressair em nossas vidas. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Amados, nós não devemos ficar no domínio da carne. Nós devemos fazer o nosso espírito falar mais alto. E como que nós fazemos isso? Quando nós matamos a carne. Quando nós não nos deixamos levar pelo pecado. Quando nós oramos, quando nós jejuamos e fazemos o nosso espírito ser mais forte que a nossa carne. Amados, nós devemos dar bom dia para o Espírito Santo.
Quando a gente acorda, a gente deve dar bom dia para o Espírito Santo. A gente deve conversar com Ele. A gente deve falar com Ele. Deve perguntar para Ele: e aí, Espírito Santo, o que você acha que eu devo fazer hoje? Eu devo ir para onde? O que eu devo fazer hoje? Qual atitude eu devo tomar hoje? E quando nós não fazemos isso, nós devemos pedir perdão, porque nós estamos ignorando. Agora, amado, é o seguinte: é você que determina o seu grau de intimidade com o Espírito Santo. É você que determina o seu grau de intimidade com o Espírito Santo. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, como nós fazemos para atrair o Espírito Santo? Nós devemos o quê? Se aproximar de Deus. Quando vocês acordaram, o Espírito Santo estava lá. Quando você foi para o trabalho, o Espírito Santo estava lá. E qual foi seu grau de intimidade com o Espírito Santo? Você conversou com o Espírito Santo nesse dia? Você conversou com o Espírito Santo quando você entrou no seu carro e veio para cá, para o culto? Qual é o seu grau de intimidade com o Espírito Santo? O seu grau quem determina é você. Amados, abram as suas Bíblias em João, capítulo 14, versículo 16 ao 18. João, capítulo 14, versículo 16 ao 18. Amém? João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Quem que está falando aqui, amados? Quem? Jesus Cristo. Isso é promessa de Deus. Ele disse que Ele iria, mas que Ele voltaria. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Ele ia, mas Ele falou: eu vou, mas eu vou voltar. Amados, abram suas Bíblias também em João capítulo 16, versículo 7, mais à frente um pouquinho. João 16, 7. Amém? Vamos lá. João 16, 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus Cristo falando para nós. Mas eu afirmo. Tem outra versão que diz assim: todavia digo-vos a verdade. Agora, por que Deus... Oi. Agora, por que Jesus Cristo, Ele reforçou, Ele usou essa expressão, mas eu afirmo? E outra versão diz assim: todavia vos digo a verdade. Jesus, um homem de natureza idônea, um homem que nunca pecou, um homem que nunca mentiu. Por que Ele tinha que reforçar? Por que ele colocou isso ele colocou essa expressão? Gente, eu imagino assim, pode ser loucura. Imagino Jesus falando assim, às vezes, pode ser
algo anormal, pode ser estranho o que eu estou falando para vocês. Jesus Cristo falando, mas só que é necessário que eu vá. Jesus Cristo, ele fala, imagina Jesus assim, ó, é necessário que eu vá. Pode ser loucura, pode ser estranho, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro que vai ficar com vocês aqui 24 horas não vai vir. Então Jesus Cristo, ele que nos fala, todavia digo-vos a verdade, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. E eu, amados, eu imagino os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus, aqueles homens andaram com Jesus cerca de 3 anos. Imagina quantas coisas aqueles homens viram. Viram Jesus fazer milagres de multiplicação de pães, viram Jesus curar cegos, fazer cegos enxergarem, eles viram Jesus fazer paralíticos andarem, e aí de repente chega Jesus e vai falar, ó gente, eu tenho que ir, eu vou, mas vai ser melhor para vocês. Imagina esses discípulos falando, mas como que é melhor? Nós estamos com um homem que faz milagre, o homem que faz o céu e a terra, o homem que faz todas essas bênçãos e esses milagres, e eu imagino os discípulos pensando ali na cabeça deles, como que é melhor isso? Como Jesus, que é melhor você ir? Porém Jesus Cristo, ele vem e fala em sua palavra, em João 16:7, é para o bem de vocês que eu vou. Ele nos diz na sua palavra, porque se ele não fosse o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, aquele que está aqui nessa igreja, aquele que está em Arenápolis, em Nortelândia, em Marilândia, aqueles que estão em nós, ele não viria. Amém? Agora, como que nós fazemos para ouvir a voz do Espírito Santo? Primeiro, nós devemos examinar as Escrituras. O Espírito Santo, ele nunca vai contrariar as Escrituras. Na palavra de Deus diz, né, que céus e terras passarão, mas a sua palavra, ele não vai passar. Então o Espírito Santo, ele não pode ir em conformidade com as Escrituras. Então a primeira coisa, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós devemos examinar as Escrituras. Em Atos, capítulo 17, versículo 11, diz que os bereanos examinavam as Escrituras. Eles liam a palavra de Deus. Quero que vocês repitam comigo, amado. Que nós sejamos igual aos bereanos, que examinavam as Escrituras. Amém. Agora, como que nós vamos saber, para saber se a voz que nós estamos escutando é a voz de Deus ou é o maligno? Nós escutamos a voz do Espírito Santo falando conosco. E como nós vamos saber se essa voz é de Deus ou é do maligno? Primeiro, nós devemos, como eu já falei, primeira coisa, examinar as Escrituras. O Espírito Santo, ele nunca vai falar em conformidade com a palavra de Deus. Ele não vai contrariar a palavra de Deus. Então, aquilo que você ouviu tem que estar com conformidade com a palavra de Deus, que o Espírito Santo nunca vai contra, né, as Escrituras. Segundo passo para examinar, para fazer essa diferença, se essa voz é de Deus ou é o maligno. Segundo passo, se tem alguma dúvida, fale com seu pastor. Terceiro passo, examine o teor do que você ouviu. Como que nós vamos examinar esse teor? Se a voz vem para derrubar, para desanimar, para condenar, saiba que essa voz não vem de Deus. Porque eu acredito, amados, que nós servimos um Deus de vitória, um Deus de união, um Deus de amor, e um Deus que Ele vai falar com você, mas Ele vai falar para te encorajar, para dizer para você, levanta, para dizer para você, anda, para dizer para você, ora. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Com isso, amados, para finalizar a palavra de Deus, uma mensagem rápida. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Peço que os irmãos abrem Romanos, capítulo 8, versículo 14.
Romanos 8:14. Diz assim na palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo à frente, em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como que funciona? O Espírito Santo, ele fala ao nosso Espírito, que o nosso Espírito fala à nossa mente. O Espírito Santo, ele fala ao nosso Espírito, que o nosso Espírito fala à nossa mente. E muitas vezes, parece até loucura, a gente começa a ouvir uma voz falando conosco, é uma voz que vem de dentro de nós, e aí você começa, às vezes, a achar estranho, é o Espírito Santo querendo falar com a gente, é o Espírito Santo querendo nos dar conselho, é o Espírito Santo querendo nos orientar, falando: amado, não vai que não é a hora. Ou o Espírito Santo querendo dizer para você: pode ir. O Espírito Santo já vem querendo falar conosco, e muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu, quando estava estudando essa mensagem, eu estava vendo alguns vídeos na internet, e eu vi como um exemplo um vídeo no qual o pastor, ele contava de um senhor. Esse senhor, ele havia ido até o aeroporto e chegou até a atendente. Tinham várias pessoas, porém ele estava na frente. E essa atendente, ela começou a chamar a todos. Começou a chamar de um por um e deixando aquele senhor para trás. Chamou outro e deixou o senhor para trás. Chamou outro e deixou o senhor para trás. Por final, quando a atendente atendeu a todos, por último, ela chamou aquele senhor. O senhor foi lá e falou, ficou calmo, né? Em outra posição a gente já ficaria nervoso. Chamou o senhor falou: não, eu preciso de uma passagem, né, para tal localidade. A senhora, depois de ter vendido todas aquelas passagens, falou: não, senhor, nós não temos mais voo, né, para o senhor, para esse local. Nós temos outro voo. O senhor já se irou, já ficou zangado. Aí o Espírito Santo falou no ouvido dele, falou assim: calma, fica tranquilo, somente concorde. Infelizmente, horas depois, ele ficou sabendo que aquele voo que ele não foi, aquele voo caiu, e todos que estavam naquele voo morreram. O Espírito Santo, infelizmente, mas o Espírito Santo falou com aquele homem. Pediu que ele acalmasse, pediu que ele ficasse ali. Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, porém a gente não concorda. Acontece alguma coisa na nossa vida e a gente: não, mas não era para ser assim. E tá, o Espírito Santo fala: calma, eu sei o que é melhor para você. E é dessa maneira, amados, que Deus faz em nossas vidas. Então, que nós possamos, com essa mensagem, nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós possamos começar a conversar com o Espírito Santo. Muitas vezes o que é mais belo está em nós e nós não damos valor. O Espírito Santo de Deus, aquele que Deus fala, que habita em nós, está em nós, e muitas vezes nós o ignoramos. Que nós possamos, com essa mensagem, ter aprendido mais sobre o Espírito Santo de Deus, e que essa mensagem ela não morra, né? Que ela possa ser plantada em terras férteis, e que ela possa sempre ser falada, para que nós possamos cada vez mais dar valor e possamos orar cada vez mais. Amém, amados?